Olá, estudantes! Esta semana iremos estar trabalhando com números naturais. Número natural é qualquer número que você pense desde que ele não possua vírgula ou algum sinal ao seu lado. Então, para a gente formar qualquer número natural, nós precisamos destes números aqui. Então, do número 0 até o número 9, com estes números aqui eu posso formar qualquer outro tipo de número, certo? E o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais, ele possui início, que é no zero, mas ele não vai possuir fim. Por que ele não vai possuir fim? Porque ele é infinito. Então, eu nunca irei chegar ao final desse conjunto. Por mais que eu pense em números envolvendo milhões, bilhões, trilhões, ele não vai possuir fim. Então, por isso que o conjunto dos números naturais, ele é considerado infinito. Portanto, ao iniciar um exemplo de um conjunto dos números naturais, eu, logicamente, tenho um início que é no zero, mas eu não vou possuir fim. Eu posso ter fim quando eu limito o conjunto. Se eu peço, por exemplo, quero que vocês me digam quais são os elementos que compõem o conjunto dos números naturais, os 5 primeiros números. Aí sim, os 5 primeiros números, você vai ter o início, que é no zero, e vai ter o fim, que é no 5. Mas a partir do momento em que eu falo que o conjunto dos números naturais, ele por inteiro, ele não possui fim, logicamente ele não vai ter fim, porque ele é infinito, ele tem início, que é no zero, mas o seu final, ele não vai existir. Então, a partir desses números aqui, eu posso formar qualquer outro tipo de número. Temos também o sucessor de um número e antecessor. O que significa dizer sucessor? Sucessor de um número, pessoal, é sempre aquele que vem depois. Então, por exemplo, se eu tenho o número 28, veja que o número 28 eu formei através desses dois números aqui, ó, o 2 e o 8. Então, qual é o sucessor do número 28? Ou seja, é o número que vem depois. Então, o seu sucessor vai ser o quê? O número 29. Outro exemplo. Qual é o sucessor do número 109? Então, veja que o número 109, para eu produzir ele, eu utilizei o número 1, o número 0 e o número 9. Então, qual é o sucessor do número 109? É sempre o número que vem depois. Então, o sucessor do número 109 é o número que? 110. Antecessor. Antecessor é aquele que vem antes do número. Então, vou pegar aqui os mesmos exemplos para vocês verem que existe diferença. Então, o antecessor, por exemplo, aqui, do número 28, ou seja, o número que vem antes. Então, o seu antecessor vai ser o quê? O 27. Vou pegar aqui outro exemplo. O antecessor de 109. Ou seja, qual é o número que vem antes de 109? Neste caso aqui vai ser o quê? O 108. Então vejam que sucessor tem a ver com depois daquele número. Então, se eu tenho 28, seu sucessor 29. Se eu tenho 109, seu sucessor 110. Antecessor tem a ver com antes desse número. Então, o antecessor de 28, que eu peguei o mesmo exemplo desse para vocês verem a diferença, o antecessor de 28 é o 27, ou seja, o número que vem antes do 28, o 27. O antecessor de 109 é o 108, ou seja, é o número que vem antes do 109, é o número 108. Reta numérica. Uma reta numérica já está dizendo, é uma reta, logicamente, com números, certo? Nessa reta numérica, como vocês podem ver, ela vai possuir o quê? Números, os números naturais, que vão se iniciar em zero, e essa reta numérica ela não tem fim, se caso eu queira que ela não tenha fim, logicamente. Então, numa reta numérica, nós podemos ter ela dessa forma aqui, né? Como também eu posso produzir uma reta numérica e pedir para que vocês, né, tentem
adivinhar quais são os próximos números. Então, eu posso pedir para que vocês tentem adivinhar quais são os próximos números dessa reta numérica. Então, veja, se o primeiro número foi 0 e o próximo número que apareceu foi 3, então vocês subentendem-se o quê? Que aumentou de 3 em 3. Então, 0, 3, 6, depois, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15 e mais 3, 18. Então, veja que a partir do primeiro número que está aparecendo, eu consegui identificar que essa reta aqui, os próximos números, serão de 3 em 3, porque do 0 para o 3, eu tive que saltar 3 números, né? Então, os próximos, logicamente, eu já saberia que teria que acrescentar de 3 em 3. Então, tá aí, pessoal. Números naturais. Quais são os números? Seu conjunto, sucessor e antecessor. E temos aqui a reta numérica.